Abra conosco no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Fala comigo assim, Deus vai falar comigo. Amém. Nós pedimos aos irmãos que vocês, em todo tempo, usem as máscaras, fiquem realmente bem atentos aos procedimentos. Queremos que tudo vai ser para a honra e glória do Senhor. Lucas 3, versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: e no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Fala assim comigo, João, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Versículo 14, a Bíblia fala: e então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E respondeu: não pratiquem extorsão, e não acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Verso 15, a gente vai finalizar nele. O povo estava em grande expectativa, questionado em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Vou ler o 16 também, fala: João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, e ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Você pode dizer amém bem forte no seu lugar? Amém? Sabe, irmãos, eu creio que esse é um tempo que não é um tempo de recuo. Eu acredito que esse não é um tempo de refúgio. Eu acredito que esse não é um tempo de esconderijo. Eu não sei se você tem a mesma visão que eu do Evangelho, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que quando Jesus anuncia o fim dos tempos, que bem possivelmente é esse o tempo que nós estamos vivendo, no princípio das dores, no princípio do fim. Eu acredito que muitas coisas nós vamos ver ainda na humanidade, na terra. Mas eu acredito também que quando Jesus anuncia o fim dos tempos, quando Deus em sua palavra Ele anuncia o fim dos tempos, a volta de Jesus, a volta para buscar a sua igreja, eu não consigo olhar para a palavra de Deus. Talvez você tenha uma visão diferente, mas na minha perspectiva, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo ver nos fins dos tempos uma igreja que recua, uma igreja que se cala, uma igreja que se esconde, mas pelo contrário, pelas Escrituras e pela promessa e pela palavra de Deus, quanto mais o fim se aproximaria, mais essa igreja iria avançar e fervorosamente iria lutar pelo Evangelho e pelas causas de Jesus. Há 2 chaves no fim dos tempos. Uma é que o amor de muitos se esfriaria,
Mas a outra é que aqueles que entenderam o seu propósito e pelo qual foram chamados, arderiam ainda mais, queimariam ainda mais. Quantos estão comigo? Pode dizer amém bem forte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No fim dos tempos, haveria sim uma parte que iria se esfriar, mas aquela parte que realmente foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, nascida de novo, totalmente nascida do Espírito, como João dizia, ela queimaria ainda mais por Jesus. Eu acredito que nesse tempo, no tempo que nós estamos vivendo, esse é um tempo onde a igreja precisa se levantar e ser ativada e ir realmente contra as portas do inferno. Esse é o propósito da igreja, uma igreja que avança. Sabe, quando nós, não tenho como não falar disso, mas quando nós tivemos que fechar as portas, eu pensei comigo, meu Deus, será que agora é um tempo onde a igreja vai se calar? Mas sabe qual é a proposta de Deus? Não é calar a igreja, mas é multiplicar a igreja, porque agora em cada lar existe um altar, e em cada casa existe pessoas levantando as suas mãos, se consagrando ao Senhor. Nós não nos fechamos, nós multiplicamos. Alguém está comigo nessa noite? Eu acredito nisso. Esse é um tempo profético de Deus. Nesse tempo aonde João Batista se levanta, eu não sei se você percebe, mas o cenário desse tempo era um de maior necessidade que havia no mundo. Havia 400 anos que a nação de Israel estava sem ouvir uma voz profética. Havia 400 anos que ninguém se levantava e dizia: assim diz o Senhor. 400 anos, e talvez parece tão bobo isso e tão nada a ver isso, mas eu quero dizer uma coisa: nós estamos falando de um tempo onde a voz profética era a voz de Deus nitidamente. Não havia igrejas, não havia pastores, não havia homens de Deus, ministros de louvor, assim, quando nós vemos hoje, gente se levantando, mas a voz profética que a nação respeitava era a voz do profeta. Havia 400 anos que não havia uma voz profética. E aí de repente, num tempo de sequidão, num tempo de crise, num tempo onde tudo parece estar em silêncio, se levanta um homem chamado João Batista. João Batista. E esse camarada não veio de uma linhagem, de uma classe sacerdotal, ele não veio de um palácio, ele não veio de grandes aposentos, mas esse tal João Batista nasceu no deserto, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: e veio a palavra do Senhor a João no deserto. Fala comigo, deserto. Fala comigo, deserto. Deserto é um lugar estranho para sair alguma coisa boa, irmão, porque deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de crise, deserto é lugar onde não tem vida, deserto é lugar onde não tem voz, e desse lugar veio a palavra do Senhor a um homem chamado João. Escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Se você está aqui em espírito comigo, compreendendo o que eu estou querendo dizer, eu quero te falar uma coisa: no tempo de crise se levanta vozes proféticas, no tempo de crise se levanta João Batista, no tempo de crise é onde o Senhor visita aqueles ao qual o Senhor quer chamar para a última hora, para preparar o caminho do Senhor. E a esses, aqueles que têm ouvidos, ouçam. A esses o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu estou procurando um homem para ser uma voz profética nesse tempo. Alguém está comigo aqui? Pode dizer glória a Deus. É no tempo de crise que se levanta a voz profética, e veio a voz de Deus a João no deserto, lugar estranho, lugar improvável, mas é no meio da improbabilidade que Deus levanta também os seus improváveis. É no meio da improbabilidade. Esse é o útero profético. O útero profético é a crise. O útero do avivamento é o caos. O útero do crescimento é o lugar árido. É ali que Deus gosta de fazer frutificar. É ali que Deus gosta de fazer oásis. É ali que Deus gosta de plantar árvores. Talvez eu pareça um esquisito falando isso aqui nessa noite, porque está tudo tão estranho, e alguém está falando que Deus está querendo levantar nesse tempo gente, João Batista, vozes proféticas. Mas entenda uma coisa: muita gente também achava estranho naquele tempo se levantar uma voz profética do deserto. Eu acredito que é nesse tempo que Deus está levantando homens e mulheres para serem bocas e profetas de Deus, para o último tempo, para aplanar os caminhos, para consertar os caminhos, para que o Filho do
homem volte. Alguém está comigo nessa noite? Irmão, entenda uma coisa: a crise é o útero do avivamento. A crise é o útero do profético de Deus. Pode parecer estranho, mas eu gosto de fazer você se lembrar de todos os momentos aonde Deus fez algo extraordinário. Foi no meio da improbabilidade. Quando Deus pega Jeremias e fala para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele mostra para Jeremias no meio da improbabilidade, para Ezequiel no meio da improbabilidade, para Isaías no meio da improbabilidade, no meio do caos, no meio de morte, no meio de certidão. Quando ele leva o profeta ao vale de ossos secos, ele fala: o que é que você está vendo? Eu estou vendo ossos, eu estou vendo gente morta, eu estou vendo crise, eu estou vendo caos. E Deus olha para ele e fala: e aí, meu amigo, o que pode acontecer? Ele fala: Deus, o Senhor sabe, o Senhor pode ver. Então manda, profetiza, abra a tua boca, abra a tua voz profética e faça acontecer aquilo que está no meu coração. E quando ele começa a dar ordem, os ossos que estavam secos começam a se levantar e tudo se forma um grande exército. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, que nesse tempo de crise, Deus vai abrir a tua boca, Deus vai fazer você levantar a tua mão, Deus vai fazer você sacudir a tua poeira, e você vai abrir a boca sobre a improbabilidade, sobre a crise, sobre o caos, e você vai ser a voz profética que vai erguer o grande exército na sua casa, no seu trabalho, nessa cidade, nessa nação. Alguém pode dizer glória a Deus? Fala: eis-me aqui, Jesus. Eu quero ser esse estranho que sai do deserto. Eu quero ser esse improvável que sai do deserto. João Batista era esse fruto de uma profecia, de uma resposta. Por quê? Porque ele era um homem com uma missão. Ele era um homem chamado para um propósito. Por que esse homem, pastor? Por que tem que ser ele? Simplesmente por algumas causas. Eu quero falar sobre poucas delas. A primeira causa era porque esse homem era um caniço. Ele não era um caniço balançado pelo vento. Fala assim comigo: caniço balançado pelo vento. João não era esse cara. João não era um camarada que estava sempre flutuando para um lado e para o outro. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Entenda uma coisa: Deus plantou dentro do teu coração uma missão, um propósito. Deus colocou dentro de você uma chama. Deus colocou dentro de você um espírito ardente. Deus colocou dentro de você um sonho. Deus colocou dentro de você uma visão. E todo aquele que é tomado por uma visão, todo aquele que é tomado por um chamado, todo aquele que é tomado por uma convicção, não se vai a qualquer vento de crise, não se vai a qualquer vento que sopra para um lado e para o outro. Não, ele sabe para onde está indo. Sabe qual era o propósito de ser João Batista? É que ele não era levado de um lado para o outro. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de João Batista nesse tempo, que vai preparar o caminho do Senhor. Mas é uma geração que não se desvenda do seu propósito, não sai do seu rumo, não olha para o lado. Ele sabe para onde está indo. Quem aqui pode ser essa pessoa em nome de Jesus? Eu quero ser esse homem. Eu quero que você seja essa mulher, aonde Deus vai chamar para ir para uma missão, para um propósito, e não vai ser levado. Sabe, ele era um profeta, mas não um profeta de conveniência. Ele não era um profeta que, se estava tudo bem, ele profetizava. Não, ele sabia para onde estava indo. Os seus inimigos diziam: esse cara tem demônio. Jesus dizia: é profeta. Eu quero dizer uma coisa: vai ter muita gente que vai falar: esse cara aí não está com nada, esse camarada está muito louco, olha para onde ele está indo na contramão do sistema. Todo mundo está fazendo o contrário e ele está fazendo o contrário do sistema. Todo mundo está falando que não vai dar e ele está abrindo negócio. Todo mundo está falando que acabou, ele está falando que agora que começou. Esse cara está maluco. E Jesus está dizendo no céu: é profeta, é essa voz que eu estou chamando, é essa voz que eu estou erguendo. Meu irmão, esse é um tempo de ser um João Batista. Esse é um tempo de sermos como esse homem. Por que João? Porque ele não era uma lâmpada, meu irmão, que ardia, que estava ali por estar. Não, ele era uma tocha acesa o tempo todo. Ele não tinha hora para apagar, ele queimava o tempo inteiro. Eu quero dizer uma coisa: João Batista foi a voz do deserto que preparou o caminho do Senhor, porque ele queimava constantemente a sua voz. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse é um tempo onde nós não podemos deixar o fogo se apagar sobre os altares do nosso coração. Ele apontou para Jesus, ele não iluminava a si mesmo. Qual era a grande característica de João Batista? A característica de João Batista era não ter
a si mesmo. Era não ter o seu próprio afã, a sua própria glória. Eu acredito que Deus está levantando para essa última geração, para esse último tempo, um povo que vai apontar para Jesus e não para si mesmo. Uma geração, uma voz que vai apontar: eis aí o Filho de Deus, e não para si mesmo. Uma igreja que se levanta para apontar para Jesus e não para si mesmo. Deus está levantando homens e mulheres que não querem a glória para si, mas que querem exaltar a glória de Deus, que querem exaltar a glória de Deus, que querem levantar o nome de Jesus. Por que João queimava o tempo inteiro? Porque ele apontava para Jesus. Ele não buscou glória para si mesmo. Ele disse: convém que eu diminua. Por que João, pastor? Porque ele não era um eco, ele era uma voz. Fala comigo assim: uma voz. Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. Essa é a geração que vai ser a voz de Deus e não o eco. Qual é a diferença? A diferença é que o eco propaga aquilo que está sendo falado por todos. O eco é aquele que propaga o que está sendo gritado pelas esquinas. O eco é aquele que simplesmente replica o que todo mundo diz. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Deus está levantando uma geração no meio da crise, do deserto, que vai ser voz de Deus para dizer o que ninguém está dizendo, para falar o que ninguém está falando, para não replicar o que o sistema está dizendo. Ei, o país acabou, a crise econômica acabou, o governo vai fechar, vai acabar com tudo. Não somos ecos, nós somos uma voz. Uma voz. E qual é a diferença da voz? A voz fala aquilo que ninguém está falando. A voz pronuncia aquilo que ninguém está ouvindo. A voz está dizendo: há esperança, há esperança. A voz diz: os ossos vão ressuscitar, Jesus ainda está vivo. A voz diz: o trono não está vazio. A voz diz: não é o fim. A voz diz: não vai acabar aqui. Ei, igreja, alguém pode dizer amém? Você vai ser uma voz. Uma voz. E Deus vai usar você para abrir caminhos. Sabe quem foi João Batista? Um abridor de caminho. Um homem que andou aonde ninguém queria andar. Porque quem abre caminho é quem vai aonde ninguém está andando, irmão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai levantar você com uma nova perspectiva, com uma nova visão nos seus negócios, no seu trabalho, na sua empresa, no reino de Deus. E você vai caminhar onde ninguém está caminhando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está me assistindo, você está me ouvindo aqui, e o seu negócio fechou, o seu negócio já não tem jeito mais, acabou a sua empresa, acabou o que você estava fazendo. Mas Deus está levantando João Batista, que vai abrir caminho, que vai fazer o que ninguém está fazendo, que tem uma visão que ninguém tem. Ei, em nome de Jesus, você é uma voz que vai abrir caminhos aonde está passando. Eu sinto o Espírito profético de Deus aqui ativando pessoas, dando homens e mulheres para novas perspectivas. Não é o fim, na verdade é o começo. É o começo de uma geração que se levanta para preparar o caminho do Senhor. Que levanta para preparar o caminho do Senhor, aonde Jesus é o centro e tudo converge em Jesus. Ei, Deus vai levantar você sim, mas para que tudo vá para Jesus, para que toda a glória vá para Jesus, para que o nome dele seja exaltado sobre as nações, sobre o seu comércio, sobre o seu lugar, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Não precisamos mais de um eco, nós precisamos de uma voz tão profético. É necessário ser uma voz. Alguém pode compreender o que eu estou falando aqui? Sabe, aquilo que Deus não fala conosco, por favor, não fale com ninguém. Vem atrás de mim, porque eu sou uma voz. Eu caminho para o final te dizendo o seguinte, a última, porque ele era um cara humilde, ele era um homem ensinável ao coração de Deus. João Batista diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dele, convém que ele cresça. Aqueles ao qual Deus está chamando para esse tempo é aqueles que não querem ocupar o lugar da glória de Jesus. Eles preferem ficar nos bastidores, apenas
jogando a luz para Jesus. Deus está procurando uma geração que não quer a evidência, mas que quer levar Jesus à evidência. Por que João Batista? Porque ele não aplaudiu os homens, que todo mundo estava aplaudindo. João Batista sabia qual era a visão que ele tinha. Ele não aplaudiu Herodes. Ele não engrandeceu Herodes pela sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está procurando uma geração que vai para a morte por causa da palavra que recebeu dele. Deus está procurando uma geração que não teme, que não chora de medo, mas uma geração que está dizendo: eu vou gritar até o último minuto. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Uma geração que vai nivelar os montes das instabilidades, vai trazer os lugares baixos, áridos, que ninguém quer caminhar, e vai subir eles com a sua voz. Fica de pé no seu lugar. Yeshua te ama. Levanta sua mão onde você está. Voz profética de Deus. Yeshua te ama. Vamos lá, declare isso bem forte. Yeshua, Yeshua te ama. Feche os seus olhos e começa a ver Deus trabalhando em você para ser essa voz profética.